3 horas mais 1 minuto. No próximo domingo é lembrado aí o Dia de Finados, dia que as pessoas homenageiam os entes queridos que já faleceram. Então, hoje a gente vai trazer aqui uma entrevista bem interessante sobre o medo da morte. Por que nós temos medo de morrer? Muitas pessoas, logicamente, nem todo mundo, mas sempre uma questão que fica no ar. Para falar um pouco sobre esse assunto, recebendo hoje aqui em nossos estúdios o padre Fábio Paz, ele que é padre da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Janga. Padre Fábio, muito obrigado pela sua presença, muito boa tarde. Boa tarde, Everson, boa tarde ao Roberto e a Ednar Santos. Ok, também conosco aqui a diretora de comunicação social espírita da Federação Espírita de Pernambuco, Ednar Santos. Ednar. Oi, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. E também conosco o psicólogo Roberto Pacheco. Doutor Roberto, muito boa tarde, muito obrigado pela presença. Igualmente, boa tarde a todos. Vou começar com o senhor, doutor Roberto. Por que muitas pessoas têm medo da morte? Para começo do nosso diálogo de hoje, eu gostaria de lembrar uma ocasião em que o Jorge Luiz Borges fez um programa de rádio e fez uma seguinte afirmação, que ainda me acompanha. Ele disse que todas as coisas têm o dever de ser uma felicidade. O que não é uma felicidade ou é inútil ou prejudicial. Borges também considerava o diálogo uma forma de literatura. E nessa sequência dessa fala dele, ele afirma que são inúteis os debates que buscam que alguma parte tenha razão, porque o objetivo do diálogo é encontrar uma verdade e tanto faz de que boca ela saia. Mas medo da morte, eu penso que a filosofia nasce com essa reflexão sobre a morte, e é a filosofia que dá origem às nossas ciências. Então já foi dito que filosofar é aprender a morrer. Interessante, eu gostei da frase. Muito boa. Padre Fábio, a religião ela também ajuda muito as pessoas a tentarem entender um pouco em relação ao que é a vida, né? E para uns a passagem, o final, a espera. A morte ela significa muitas coisas dependendo da crença, né? No caso do catolicismo, o que se entende pela morte? A morte é o fim último de toda pessoa, né? De todo ser vivente. E dentro da religião, a morte ela tem um significado. Não é por acaso. Partindo do princípio bíblico, né, a partir do livro do Gênesis, quando fala da queda do homem, do pecado de Adão e Eva, a partir daí a morte se estabelece no mundo como uma desordem daquilo que Deus tinha criado, que Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida. Só que o homem não foi deixado à própria sorte e por isso, de algum modo, o próprio Deus vem em auxílio da fraqueza humana e nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. É essa a nossa fé, por isso que a morte, ela não, apesar de ser um tema tão tabu, um tema tenebroso para a maioria das pessoas, mas a morte ela tem um significado também, até porque deve dar sentido à existência de cada pessoa. A partir do momento em que eu sei que eu vou morrer, a minha vida deve ter um sentido, porque tudo vai passar. Eu seria obrigado a deixar a realidade deste mundo e cremos que Deus criou algo que está acima da realidade física, daquilo que nós vemos, daquilo que é palpável, pelo menos na nossa realidade presente. Edna, no caso do espiritismo, existe uma crença também pela continuidade, né? De que a vida não se encerra aqui, seria isso, né? A morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte, ela para nós, ela passa apenas de uma das etapas da vida. Deus nos criou a todos, deu vida a cada um de nós, e Ele estabeleceu um período para a gente ter experiências de evolução. Então, aqui na Terra, por exemplo, nós, enquanto pessoas humanas, temos a nossa trajetória desde o nascimento até a morte, até a idade mais avançada, que seria o caso de uma morte natural. Mas, assim, a gente entende que a vida, que a morte, ela não vai aniquilar essa vida. Porque antes de ser uma pessoa, um ser humano, eu sou um espírito. E o espírito, ele tem começo, mas não tem fim. Então, nós espíritas acreditamos que a morte é uma necessidade para esse espírito retornar e ele adquirir mais forças para continuar sua evolução. Ele não pode ficar evoluindo estagnado em algum lugar, ele tem que ter uma dinâmica. Então, a Terra, por exemplo, ela é um cenário extraordinário, ela é um laboratório, digamos assim, dos mais bonitos para que esse espírito evolua.
Então, no nosso caso, nós enfrentamos a morte não como um aniquilamento, mas como uma etapa desse crescimento espiritual. Então, a gente vai poder voltar depois. Aquelas coisas que eu não consegui terminar, eu volto para terminar. Isso é bacana. Você poder saber que o que não deu tempo você concluir, você vai ter uma nova chance. Então, para nós espíritas, a vida continua realmente. Eu pedi só um minuto aqui. A gente tem recebido algumas mensagens no painel interativo de que a gente está com um probleminha em relação os aplicativos e também para quem está tentando ouvir o programa pela internet. A gente sempre tem muita interação aqui. Se você estiver ouvindo pelo rádio, você pode mandar mensagem, a gente está recebendo, caso você não consiga ouvir pela internet. Nosso site é o www.radiojcnews.com.br, tem um painel interativo, você pode mandar mensagem e também tem nosso telefone, 3413-6336, você pode mandar que a gente faz a pergunta aqui no Aqui. É um assunto sempre muito interessante. É um tabu, doutor Roberto, como o padre Fábio colocou. Por que se constitui um tabu? É a incerteza? A pessoa não conseguir prever o que vai acontecer, para onde ela vai, o que vai ser? É isso que forma, nesse caso da morte, um tabu? O tabu, culturalmente, é aquele interdito, é aquele proibido, é aquele que não pode ser entrado em contato, porque remete a algum medo primário, não é? Arquetípico. Mas é bom lembrar, assim, do uso da simbologia. Então, motociclistas, né, feito eu, acho que você também, usam muito a caveira como símbolo, né, que é inspirado no rock and roll. Por que a caveira? Não é para algo sinistro, não é algo ligado à magia negra, por exemplo. É apenas para lembrar que somos todos semelhantes diante da morte. Primeiro, que somos os únicos animais que temos a consciência dessa finitude. Porque, como disse Omar Khayyam, pega essa ânfora de vinho e bebe. Quem sabe amanhã a lua te procura em vão. As frases impactantes, né? Bonitas, né? Já vou anotar todas. Padre, você explicava pra gente ainda há pouco sobre essa questão de como é a crença do cristianismo em relação à morte. Só que as pessoas muitas vezes elas não aceitam, ou porque não acreditam nisso, ou porque existe um medo muito grande. Quando as pessoas procuram, por exemplo, o senhor, quando procuram a religião e que tem esse anseio em relação a o que vai ser depois, como é que isso é tentado passar para ela, até para poder tranquilizá-la, de que ela não entre num clima de ansiedade tão grande? É um tema que realmente muitas pessoas procuram, sobretudo diante de episódios de enfermidade grave. Eu sou capelão do Hospital do Câncer e tenho acompanhado ao longo de mais de 10 anos, não só no Hospital do Câncer, mas cito como exemplo, de pessoas que estão em estágio terminal. E numa doença como, por exemplo, o câncer, que a pessoa tem plena consciência de que seu fim neste mundo está se aproximando, então precisamos ter uma palavra de ânimo, sobretudo numa hora difícil como essa. Não só para aquela pessoa que está se esvaindo, mas também para a própria família. E é necessário não enganar também. Nós cristãos, nós católicos, procuramos, à luz da revelação cristã, principalmente a partir da palavra de Deus, sabemos que a vida é um presente, é um dom de Deus. Ela foi dada com uma finalidade. Sobretudo, levando em consideração o mandamento do amor, né, devemos amar sempre. Amar a Deus através do próximo, mas isso também nos ajuda a significar ou ressignificar a nossa existência. Por quê? Porque a partir do momento em que eu tomo consciência de que a minha vida neste mundo, ela tem um prazo, nós não sabemos quando, e isso também a religião cristã, a Igreja Católica, ela não fala a respeito daquilo que está para acontecer. Primeiro porque não nos é permitido fazer isso e também não nos é possível. Mas cada um, a partir do momento em que conhece o caminho, deve procurar aquele caminho que nós cremos que é Jesus Cristo. É claro que são visões diferentes, mas a nossa visão cristã, de algum modo, ela nos dá um alento, um conforto, principalmente na hora da perda. E muitas vezes esse conforto deve ser dado principalmente à família, porque a família é quem mais às vezes está mais abalado do que o próprio paciente ou do que a pessoa que faleceu. Então, isso para nós, como por exemplo é o caso do Dia de Finados, é um dia também de lembrar, porque nós acreditamos que o amor não morre nunca. Né? Quem ama, de fato, o amor ele é eterno, como Deus é eterno. Já que Deus é amor, já diz São João, Deus é amor. Então, se Deus é amor e Deus é eterno, o amor não morre nunca. Nós continuamos a amar.
E é interessante, Everson, que tem no prefácio da Missa pelos Mortos, uma oração muito bonita que diz assim: Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas é transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível, um corpo glorioso. Então, isso ajuda a amenizar a passagem, que realmente é sempre dolorosa, é sempre difícil. Isso também varia de cultura, mas na nossa cultura ocidental, no Brasil, a morte é um tema que muita gente evita de falar. Quando chega dia de finados, por exemplo, muita gente diz que não gosta. Lembro que quando eu era criança na minha cidade, eu tinha medo de quem morreu, e quando estava perto do dia de finados, já apenas de ouvir falar daquela movimentação em cidades pequenas do interior. Eu sou da cidade de Camutanga, aqui na zona da Mata Norte, e lá, quando eu era criança, né, havia um cemitério no meio da cidade. Aquele cemitério era realmente causa de espanto. E quando eu estava perto dessa época, sempre assustava, eu tinha pesadelos. Mas aos poucos fui racionalizando isso, e a morte realmente não deve causar aquele medo que às vezes na fantasia de criança nós carregamos. Pois é, no caso do espiritismo há um alento um pouco maior, como você bem Sim. colocou, né, Edna? A pessoa talvez tenha a noção, então ela tem a crença de que as coisas não acabam ali, que Sim. ela pode continuar, mesmo que não tenha uma consciência, e aí a gente vai entrar numa outra discussão, mas é mais confortante para a pessoa isso, né? Isso. Na verdade é o seguinte, para quem já está estudando espiritismo ou participando nas hostes espíritas, já encara esse medo da morte de uma forma bem mais natural. Eu li uma frase, pegando aqui o gancho do nosso irmão aqui, do psicólogo Roberto, uma frase muito bacana de um escritor que faz livros de suspense, de terror, o nome dele é Lovecraft, se não me engano, e ele disse assim, que o medo é a emoção mais antiga da pessoa humana, e o maior dos medos é o medo do desconhecido. Então, para muita gente, a morte é um desconhecido. Ela não sabe o que vai acontecer. Para ela, a morte é a cessação de tudo que ela quer fazer ainda, do que ela pretende fazer. E isso gera na pessoa um medo. A incompletude do ser gera o medo. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu vou morrer e se eu não der tempo eu fazer aquelas coisas que eu gostaria de fazer? Se eu não conseguir fazer as pazes, por exemplo, com alguém que está magoado comigo? Se eu não conseguir ver meu pai que há muitos anos eu não vejo? Então, essas coisas assim vão gerando na pessoa. Mas também tem uma questão em O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec fez uma pergunta lá aos espíritos superiores, e na questão 941, salvo me engano, ele diz o seguinte, que também esse medo ele é muito alimentado na nossa infância, né? A gente cresce com medo de muita coisa, inclusive do inferno, medo da morte, enfim. Então, essas coisas vão criatura e vão gerando nela, às vezes, esses conflitos existenciais, medo infinito da morte, do que pode acontecer, e não sei por que associaram a morte a uma mulher, não entendo, porque é ela a morte, e nós mulheres ficamos meio vilãs nessa história, mas na verdade é que a morte para nós espíritas, ela é apenas uma etapa um ciclo que termina, mas que vai dar início a um novo. Então, nós aprendemos com essa questão da continuidade da vida e também do retorno em uma outra oportunidade, como sendo um dos grandes consolos que a doutrina espírita nos concede. Pois é, doutor, a morte também é encarada muitas vezes como algo cultural. Por exemplo, a gente aqui vê a morte como uma coisa triste, como fim em algumas culturas. Mas, por exemplo, em alguns países, a morte, no caso do Dia de Finados, é comemorado com festa. O México é um exemplo disso. Então, ou seja, você encarar a morte também tem muito da sociedade onde você vive, não necessariamente do indivíduo. É uma coisa muito mais coletiva, às vezes, né? Exatamente. Não só na festa de finados no México, mas há registros, por exemplo, no Japão tradicional, eu não sei como é atualmente, mas há representações desses funerais dando a cor, o oposto do que a gente faz aqui, que é o uso do preto como luto, eles usam o branco. E tem um dos contos que fazem parte do filme Sonhos, do Akira Kurosawa, é uma representação linda de um ritual funerário de uma senhora que viveu uma vida digna, uma vida válida de ser vivida, segundo a sua comunidade. E estavam todos alegres com a sua partida. Então, o que a gente percebe é que cada cultura ela vai criar as suas maneiras de representar a morte e de incorporar ou reintegrar esse fenômeno da vida à própria existência, né, da comunidade. E em relação a isso é interessante a gente pensar nessas perspectivas individual
e coletiva de abordar essa questão da finitude, porque a nossa perspectiva necessariamente é ocidental e contemporânea. Se a gente se desloca, né, se descentra desse nosso etnocentrismo, a gente pode perceber que a morte de um indivíduo é absolutamente irrelevante. Por mais trágica que ela pareça ao indivíduo e a quem o ama, para a coletividade a morte do indivíduo é irrelevante. O foco, na minha opinião, deveria ser viver uma vida válida, uma vida digna de ser vivida, e o quanto do nosso melhor é passado para as gerações seguintes, né, para a coletividade humana. É verdade. Padre, nesse sentido, o doutor também falou essa questão, que por mais que a vida de uma pessoa ela chegue ao fim, a vida continua. Isso é muito dúbio, porque a gente pode também entender como a vida continua em outras situações, ou seja, que ela teria uma vida após a morte, mas a vida continua para as pessoas. E o senhor citou bem a preocupação muitas vezes com a família, que às vezes não aceita. E isso também faz com que a vida das pessoas consiga não caminhar, porque você fica preso àquelas pessoas. Você às vezes tem um amigo muito próximo que perdeu e você não consegue aceitar essa aceitação. Como é que isso é encarado, por exemplo, pro cristianismo? Para o cristianismo, a perda, ela realmente mexe com toda a família, com toda a estrutura, com as nossas seguranças, tendo em vista que nós não sabemos como será, até porque existem citações da própria Bíblia que dizem que quem está lá não volta para dar informações. Nós acreditamos assim, que os que foram não voltarão. Partindo daquela passagem onde Jesus fala da parábola do pobre Lázaro e do rico que se banqueteava, chega um momento em que ambos morrem, o pobre Lázaro é consolado, enquanto o rico sofria nos tormentos, que pode se entender assim como se fosse o inferno, só que não é bem essa a interpretação oficial da igreja. Mas quando fala a questão dos tormentos, e de longe o pobre Lázaro, ele é avistado pelo rico e suplica a ele um pouco de água. E ele pede a Abraão, né? Simbolicamente, o pai Abraão que está lá diz: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta da língua, porque estou sofrendo muito nestas chamas. E Abraão diz: Filho, lembra que tiveste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora ele é consolado por nós, e tu estás aí em meio do tormento. Porque o rico, na parábola, é claro, isso é uma história que Jesus contou para deixar um ensinamento, e diz a ele que ele era insensível ao sofrimento do pobre. Então, ele diz: mas manda então que ele vá à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham parar neste mesmo local. Aí Abraão diz a ele: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. E ele insiste: não, mas se alguém for até eles, certamente vão se converter. E não consegue alcançar o pedido que ele realizava, o desejo do pedido. Então, de algum modo, isso para nós também, a respeito da família, isso é muito importante, que a família tenha uma visão de fé. Até porque, se alguém nos pede uma prova da nossa fé, nós não temos como oferecer. Se eu provo, deixa de ser fé, se torna realidade. Fé é acreditar realmente naquilo que eu não posso provar, naquilo que eu não posso ver. E quando a família, ou a própria pessoa que está às vésperas da morte, em tempo de morrer, ela tem uma visão de fé mais profunda, já não causa esse espanto. Eu acompanhei vários casos de pessoas que já faleceram e que de repente têm uma visão até de desejo de morrer. Não só pelo sofrimento, mas tinha uma visão espiritual tão profunda que dizia que sentia saudades do céu. Uma senhora que vai completar 3 anos, era uma pessoa que tinha 80 e poucos anos, mas uma pessoa muito lúcida, e dizia sempre: eu tenho saudades do céu. Como explicar isso? Ela, muito consciente, dizia: eu tenho saudades daquilo que eu nunca vivi, mas eu desejo estar com Deus. E foi uma morte muito tranquila, sem desespero, sem choro. Quer dizer, o choro foi um choro natural, né? Aquele choro com muita tranquilidade. E, ao mesmo tempo, alguns familiares que não tinham a mesma visão de fé ficaram numa inquietação muito grande. E é difícil realmente consolar pessoas que não têm um mínimo de esperança nesta vida. Eu não diria que seria a continuação da vida, na nossa visão católica, mas é uma nova etapa da vida, né? Um novo estágio da vida, uma vida plena, porque a realidade deste mundo nunca nos satisfará plenamente.
Nós podemos ter tudo, mas sempre desejamos mais, porque somos seres incompletos e queremos sempre algo que não está ao nosso alcance. Quando queremos algo que está ao nosso alcance e realizamos aquele desejo, naturalmente já queremos outra coisa. E Santo Agostinho tem uma frase que dizia assim, que minha alma estará inquieta enquanto em ti não repousar. Então nós cremos que essa satisfação plena, essa plenitude de felicidade só será realizada quando estivermos plenamente em Deus, após a passagem da morte. A morte realmente não é o fim da existência humana, mas é a porta que dá acesso à eternidade para nós. Pois é, no caso do Espiritismo, você Sim. pode até me corrigir, Edna, existe uma ideia de que esse apego muitas vezes prejudica até para que a pessoa, o indivíduo que tenha falecido, faça a passagem. É verdade. Ele se encontra, né? Porque assim, às vezes o parente, né, que ficou, ele fica tão desesperado. Há pessoas que vão até a raia de querer, da loucura de querer até se suicidar para ir para junto. Tem toda essa questão. Mas assim, na verdade, o que Jesus recomenda é que os mortos cuidem dos mortos e que nós, que no caso os mortos, Jesus falava o quê? O coveiro, a pessoa funeral lá, as pessoas vão fazer, porque ali já não é o espírito que está ali, mas apenas o seu corpo físico, o corpo que ele utilizou em vida, que lhe foi útil, que lhe foi instrumento de evolução, mas que a partir daquele momento, aqueles despojos serão consumidos pela natureza. Então quem cuida disso, que cuida. Agora nós que amamos aquela pessoa que foi embora, que partiu momentaneamente, nós temos que orar por ela, que velar por ela, sentir saudades dela, mas sem fanatismo, sem exageros. Com relação a essa questão de os mortos não voltarem para dizer, padre, me permita colocar, na década de 70, Chico Xavier, ele passou um bom tempo psicografando cartas de pessoas mortas, entre aspas, né? Inclusive, artistas famosos tiveram comprovação da realidade, da continuidade da vida de seus filhos, que vieram contar, por exemplo, naquele incêndio do edifício Joelma, onde muitas pessoas desencarnaram por intoxicação, por sufocamento, por quedas, enfim. Muitos espíritos que faleceram ali vieram contar, vieram dizer que tinham sido resgatados por um ser de luz, por alguém, um parente que já tinha morrido antes, uma avó, uma tia, enfim. Mas teve um fato que foi fundamental para que a nossa fé espírita realmente se consolidasse com relação a essa questão de que os mortos, eles realmente se comunicam conosco, é que teve um caso de dois rapazes que pegaram, um deles pegou na arma do pai e, sem querer, a arma caiu e matou o outro. E aí, esse rapaz que ficou, ele foi preso, acusado de ter assassinado o amigo. Só que depois de um tempo, o morto veio contar que não, que na verdade tinha sido um acidente, não um assassinato. A arma tinha caído, a bala disparou e atingiu ele mortalmente. Então, esse caso foi para os tribunais. E o que é interessante é que a psicografia do Chico foi tão perfeita que era a letra do morto. E o juiz, depois de vários exames grafológicos, enfim, de muitas entrevistas com a família, porque o rapaz colocava na carta, na psicografia, detalhes que só a família sabia, que só o pai e a mãe conheciam, apelidos que eles usavam entre eles, costumes dali da família. E o tribunal usou a psicografia como uma prova de inocência do acusado. Tanto é que isso se transformou em teses de juristas, de estudantes de direito. Existem livros, um livro chamado A Psicografia Perante os Tribunais, que justamente fez com que, digamos assim, a ciência humana ela se prestasse mais atenção a essa questão, porque os mortos, não somos nós que ficamos evocando eles, né? Na verdade, eles sentem esse desejo, esse afã de dizer, olha, eu não morri não, eu estou aqui, aqui tem casa, aqui tem escola, aqui tem sofrimento, aqui tem alegria, porque nem todo mundo que morre vai ficar numa situação de dificuldade, mas também nem todo mundo que morre vai ficar numa situação de felicidade. E eles vêm dizer isso pra gente, na verdade, a nossa fé, que é cristã também, ela nos diz muito isso, sabe? E que, assim, o fato de a pessoa ter desencarnado, que é o termo que nós usamos no Espiritismo para dizer que a pessoa deixa a carne e passa a viver a plenitude dela. Inclusive, tem uma frase de um padre francês chamado Tailande Chardin, salvo me engano, que ele diz assim, nós não somos seres humanos nós não somos seres espirituais vivendo experiências humanas, nós somos seres humanos, nós não somos seres
humanos vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Ou seja, na verdade, a vida humana ela é passageira, mas a vida permanente, a vida de infinitude, ela é uma realidade. Deus não nos criou para um aniquilamento, ou para ficarmos estagnados em locais da espiritualidade, tipo céu, tipo inferno, e agora também tem o purgatório, né? Para aqueles que não foram nem tão maus, nem tão bons. Mas, na verdade, nós continuamos a ser quem nós somos. Você não vai deixar de ser Everson quando você morrer. Eu não vou deixar de ser Dinar quando eu morrer. Vou passar um bom tempo com essa identidade muito firme em mim. A partir do momento que eu decidi ter uma nova identidade, uma nova experiência humana, eu vou guardar no meu arcabouço espiritual essa minha personalidade de Dinar e vou assumir uma nova. Então, na verdade, nós somos um complexo de muitas identidades. Daí se explicam as identidades dúbias, pessoas que têm dupla identidade. Muitas vezes essas identidades do passado, de outras encarnações, elas eclodem nesta encarnação. E a pessoa passa a ter atitudes, pensamentos e ações de acordo com essa identidade que ela tinha em outra encarnação. Esse conflito aí que a gente chama de dupla identidade, que a gente está vendo inclusive uma série na Rede Globo de um cara aí que é uma coisa no jeito, outra hora, ou seja, ele deixa eclodir dele personalidades em que ele foi um assassino cruel em outras encarnações e continua sendo nesta encarnação. A gente está recebendo algumas mensagens aqui, algumas sugestões. O André ele perguntou por que a gente não trouxe um ateu para poder falar nessa conversa. Já o Jositan Marques, ele perguntou por que não tem um pastor também participando desse debate. Pois é, a gente queria trazer todo mundo, mas é porque também não cabe aqui tanta gente. A gente trouxe, no caso, o catolicismo, porque a religião muito presente no Brasil é a maioria ainda, e também responde pelo cristianismo, logicamente, e no caso da Edna, para falar um pouco sobre a questão espiritual, como isso é entendido também pelo espiritismo, e o doutor, para saber como é que são os impactos disso na pessoa. Hoje, doutor Roberto, a ciência tem se aproximado um pouco mais da religião. A gente observa, por exemplo, que a física quântica, como braço da ciência, ela tem tentado explicar essa vida após a morte. E alguns estudos preliminares já se dão conta de que existiria algo depois da vida. Como é que essa ligação, muitas vezes, pode ser prejudicial? Como é que a religião pode fazer com que as pessoas creiam em uma coisa, a ciência aportar em outra e ninguém explica nada? Como é que isso também pode se associar para que chegue a um lugar comum ou para que não se atrapalhe? Antes eu gostaria de fazer um comentário ao ouvinte que sentiu falta de um ateu, não por eu ser um ateu, mas por eu estar num lugar aqui bem de saia justa, né? Entre duas perspectivas religiosas e supostamente representando a ciência. É muita responsabilidade para mim. Mas vamos lá. Eu acredito que foi um grego, que já falaram tantas coisas, né, os gregos. Entre elas, um grego falou que a morte não o preocupava, porque onde ele estava, a morte não estava, e onde a morte estava, ele também não estava. Então, com esse jogo lógico, né, e linguístico, ele tirava, vamos dizer, ele se isentava dessa preocupação. Mas o que eu estou observando no nosso diálogo é que está havendo assim, ainda uma polarização, ou melhor, uma dicotomia, que essa frase do grego sugere, né, de vida versus morte. E eu, com meus alunos, já há algum tempo, eu sugiro essa provocação de pensar não na dicotomia, mas numa unidualidade, que, se eu não me engano, o conceito é do Edgar Morin. Uma unidualidade de vida-morte. Porque eu estou morrendo a cada instante. Cada um de nós, mesmo organicamente, está tendo células substituídas, não é? Subjetivamente, a gente está sempre em crescimento, em desenvolvimento. Então, ideias estão morrendo e outras estão nascendo. Então, essa dinâmica da existência inclui, na minha opinião, uma dimensão que é unidual, né? Unidual no sentido de que não é vida versus morte, e sim a existência, né, que inclui essas duas dimensões. Mas sobre essa ideia, assim, o que acontece, esse questionamento, melhor, do que acontece depois da morte, se você me perguntar pessoalmente, eu vou dizer, eu prefiro esperar para ver. Eu tenho uma profunda admiração e respeito por quem tem a capacidade de sentir fé. Não por eu já não ter sentido, mas ou ter tido experiências, né, que eu posso remeter à fé, mas porque eu não me incluo entre eles. Eu não compartilho uma fé.
Então, do lado mais do espiritismo, da Edna, eu posso dizer que já fui Rosa Cruz, né? Do lado do padre católico, que toda a minha formação religiosa foi católica, e participei de grupos católicos na adolescência e tudo, então compartilhei esse ideário. Mas eu não tenho muita curiosidade, não. Eu confesso que eu busco, em cada instante, tornar a minha vida o mais válida, o mais digna de ser vivida e socialmente útil. Né? Eu sei que é muita pretensão, mas não é... Pronto, é a minha maneira particular de lidar, não é, com o mistério. Interessante. Hoje a gente fala aqui sobre o medo da morte, recebendo em nossos estúdios o psicólogo Roberto Pacheco, também conosco o padre da paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá do Janga, o Fábio Paz, e também conosco a diretora de comunicação social espírita da Federação Espírita de Pernambuco, Ednar Santos. Lembrando que você pode continuar mandando pergunta pra gente pelo www.radiojcnews.com.br. Tem lá o painel interativo onde você manda, já tem perguntas chegando aqui pra gente. Também pelo nosso Twitter, no @radiojcnews, e também pelo nosso telefone 3413-6336. A gente agora vai um rápido intervalo e já a gente volta. Nos estúdios, o padre da paróquia Nossa Senhora Aparecida, ele também é capelão do Hospital do Câncer e psicólogo, Fábio Paz, e a diretora de comunicação social da Federação Espírita de Pernambuco, Ednar Santos, e o psicólogo Roberto Pacheco. Tem mensagem chegando aqui pra gente. O Carlos Farias diz que está acompanhando aqui a conversa. Ele fala que acompanha também as missas do padre. E tem uma pergunta aqui que eu achei super interessante, que chegou pelo nosso painel interativo no nosso site. A Juliana Alencar fala o seguinte: não é mais fácil fazer coisas ruins pensando que em outra vida eu posso vir e reparar para fazer coisas boas? Edna. Nada a ver. Não. Na verdade, a crença na continuidade da vida e no retorno da pessoa à vida corporal não implica irresponsabilidade. Nada disso. Para isso, nós temos os códigos de ética moral, não somente os códigos de ética moral civis, que as próprias leis humanas impõem, mas nós temos também o amparo da religião. Isso não significa dizer que eu vou abusar dessa questão. Eu estarei apenas dando uma desculpa esfarrapada para as minhas fraquezas espirituais, para aquelas coisas que eu ainda sou capaz de fazer como pessoa. Na verdade, o que implica é que aquilo que você não conseguiu resolver, não por sua culpa nem por sua negligência, você vai ter a oportunidade de dar continuidade. Mas não nessa perspectiva de que eu posso ser mal, fazer tudo o que eu quiser, levar a vida na loucura, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e essa filosofia é completamente contrária à lei de evolução. Não desse jeito, mas sim fazendo tudo, como bem disse aqui o nosso querido Roberto Pacheco, ter uma vida útil, ter uma vida digna, que eu possa sair daqui com a minha consciência tranquila de que fui um bom exemplo para as pessoas que ficaram. Porque eu vou voltar e eu vou precisar encontrar uma sociedade organizada, uma sociedade justa. Todo mundo quer um mundo melhor, não quer? Todo mundo quer a erradicação da violência, da miséria, da fome, da guerra. Então, o que é que a gente está fazendo em prol disso? Porque se eu vou voltar, no caso dessa pessoa, se ela acredita que ela pode fazer tudo de ruim, porque na outra encarnação ela vai poder consertar, não. Então, nesse caso, melhor que eu faça tudo de bom, porque quando eu voltar, eu vou encontrar as coisas bem melhores do que quando eu deixei. Na verdade, é uma quebra da evolução. Ou seja, é um trabalho que você vai fazendo, se você quebrar isso, você tem que começar tudo de novo. Você retrocede, né? E a lei, o universo, segundo Jesus mesmo falou, a cada um segundo suas obras. Então, se eu faço coisas boas me virão. É a lei de ação e reação. Se eu faço coisas ruins, eu só vou passar por sofrimento e dor. Doutor Roberto, ia falar alguma coisa? Sim, eu queria atropelar o padre Fábio, porque eu acredito que esse comentário ficaria melhor, né? Lógico que ele pode dar continuidade, mas alguma coisa que me ocorreu agora, com esse último questionamento, de que às vezes a gente percebe pessoas barganhando com o destino, no sentido, eu vou ser bonzinho, eu não vou ser um pecador, porque eu quero ir para o céu. Né? Ou então, eu não vou fazer determinadas coisas porque eu não quero ir para o inferno. Ora, na minha concepção, uma consciência ética independe de ser premiado ou ser punido. Eu faço o que eu considero correto, né? Eu procuro praticar o bem pela ação em si, e não pela recompensa, e pelo desejo da recompensa, nem pelo medo da punição. Então, perspectivas que pensam nessa barganha, para mim, são muito equivocadas. Padre, quer falar alguma coisa?
Com certeza, acho que é importantíssimo o assunto que o Dr. Roberto Pacheco tocou em relação à questão de fazer o bem para receber a recompensa. Deve-se amar, acima de tudo, pelo prazer de amar. Não apenas porque, se eu for bom nessa vida, Deus vai me dar o céu. Seria até eticamente, né, e humanamente falando também, uma incoerência muito grande usar o pobre como degrau para chegar a Deus, né? Eu vou fazer esmola só porque você é pobre, vou fazer o bem e pensando que Deus está no céu com um caderninho anotando, talvez hoje até com um computador moderno atualizado, um tablet bem ultramoderno, anotando tudo aquilo de bom e de ruim. Seria realmente uma incoerência, não é isso que a religião católica prega. Nós devemos amar sim, porque o amor se paga com amor. Claro, nem sempre recebemos o amor de volta, mas é muito mais gratificante fazer o bem e até, se for o caso, receber um mal, mas a consciência fica muito mais tranquila do que sofrer porque você fez uma coisa errada e está recebendo o retorno daquilo. E o próprio Jesus nos ensina a amar acima de tudo, né? O amor sem condições. Jesus não amou os pecadores porque eles eram bons, mas o amor de Deus é tão insistente e tão grande que é capaz, às vezes não consegue, mas que é capaz de tornar bom aquilo que ainda não é. Então Deus ama e espera que nós respondamos de algum modo assim com amor, mas não porque fazer o bem para receber essa recompensa seria realmente algo que a nossa fé cristã não aprova. Tem mais mensagem aqui pra gente. O José, ele até faz um questionamento, eu vou deixar a Edna se defender caso ela queira. Ele fala o seguinte: se a pessoa reencarna, Deus está mentindo. É o que eu entendo que prega o Espiritismo, pois Deus afirma que não existe reencarnação. Quando a gente fala sobre Deus, é uma questão quase que subjetiva, porque cada um tem um Deus diferente. Né? O padre acredita num Deus, o Dr. Roberto acredita num Deus, a Edna acredita num Deus, eu acredito num Deus. As religiões por aí que se propagam acreditam no Deus, nas sociedades ocidentais, orientais, enfim, são deuses diferentes que, logicamente, têm a sua particularidade. Mas o que ele tentou dizer aqui, Edna? Aqui, no caso, se a pessoa reencarna, Deus está mentindo. É o que entendo que prega o Espiritismo. Não, a gente costuma colocar palavras na boca de Deus, né? Na verdade, Deus, ele se pronuncia por meio dos seus emissários. Jesus é o principal deles, é o mais importante. Eu diria o seguinte, meu caro amigo, você precisa olhar a história da humanidade, porque, na verdade, a reencarnação, ela foi tirada dos dogmas da Igreja Católica. Se você pegar na história uma enciclopédia aí que fale do Concílio V de Constantinopla, que o rei Justiniano juntou um sínodo, a revelia do Papa Virgílio, que era o Papa da época. Constantinopla era Roma no Oriente, né? Então, ele juntou esse sínodo e porque a esposa dele tinha cometido um crime, tinha mandado matar umas moças, porque ela tinha sido cortesã antes de ser a rainha, e as moças começaram a usar o tráfico de influência, usar o nome dela para certos favores, para adquirir benefícios. Ela, muito zangada com isso, mandou matar essas mulheres. Só que ela lembrou que naquela época o olho por olho, dente por dente, era a lei de Italião era bem determinante. E ela imaginou assim, eles acreditavam na reencarnação, e ela imaginou assim: bom, se eu mandei matar tantas mulheres, significa dizer que eu vou renascer e vou ser degolada, quantas vezes mulheres eu mandei matar? E ela, com muito medo disso, começou a ter depressão e tudo mais, e o Justiniano, para aliviar a consciência dela, acreditou que, tirando a reencarnação da crença, essa crença morreria e essa lei se extinguiria naturalmente. Só que ela não é uma lei humana imperfeita. A reencarnação é uma lei divina, é uma lei de Deus. Então, não é irrevogável. Deus não revoga suas leis. Então, na verdade, a história conta que Orígenes, que era o filósofo mais conhecido da época e era um defensor ferrenho da questão da reencarnação, ele foi banido, inclusive, da história lá daquele povo. Então, assim, a partir de então, a gente não vê mais a palavra reencarnação na Bíblia, mas ela já fez parte. Se você for dar uma olhada lá atrás, Jesus falou assim, que Elias já tinha vindo, só que as pessoas não tinham reconhecido. E quando o próprio apóstolo diz o seguinte, que era de João Batista que ele estava falando, ou seja, João Batista com um corpo novo, com uma personalidade nova. Então, na verdade, a reencarnação é uma lei. Ela existe, quer a pessoa acredite ou não, a reencarnação é uma lei, ela é uma lei de Deus. Agora, não é uma questão do espiritismo apenas, não foi o espiritismo que inventou a reencarnação, muito menos os budistas, os hinduístas, todos os povos
das civilizações da Terra que acreditam nela. Na verdade, ela foi banida, é diferente, ela foi retirada. Por isso que hoje, naturalmente, eu encaro essa questão do católico não acreditar na reencarnação, do evangélico não acreditar na reencarnação e de outras religiões também não. Mas também, digamos, assevero que na minha fé, porque veja bem, eu vejo só, a pessoa tem uma vida de 80 anos, uma vida biológica de 90 anos, e ela não ter conseguido evoluir tanto. Essa criatura volta para a espiritualidade falida, não é? Decepcionada porque ela não conseguiu fazer aquilo que ela queria. Aí outras tiveram muita chance de serem vencedoras, triunfantes, realizadas, felizes. Isso seria uma espécie, sim, de injustiça com essa outra pessoa que, por uma série de contingências na vida dela, ela não conseguiu evoluir. Então, nós vemos que Deus é justo, soberanamente justo e bom, no momento que Ele permite que todos, agora, cada um de nós tem o seu ritmo. Uns são mais lentos, é como se fosse uma escada rolante do shopping center. Você vê que na escada rolante tem gente que sobe na escada e espera a escada tranquilamente subir até o andar superior. Tem outras que vão subindo de 2 em 2 e 3 em 3 degraus. A evolução é isso, uns vão mais rápido, outros vão mais lentamente. Então, Deus não seria justo se Ele não permitisse que nós tivéssemos essas oportunidades. Por isso que nós acreditamos que a reencarnação ela é a solução, ela é a chave para todas as explicações das diferenças humanas. Por que tem pobre, tem rico, tem bonito, tem feio, tem alto, tem baixo, tem feliz, tem infeliz, tem que sofre, que não sofre. Agora, uma coisa é certa, a morte ela é a mais democrática das situações, porque vai o pobre, vai o rico, vai o bonito, vai o feio, vai todos. Não tem essa coisa de só ir aqueles que Deus quer, não. É a única todos, certeza da vida. Né? É a única certeza da vida. A gente está recebendo algumas mensagens aqui. O Rômulo e Rosélia falam o seguinte: realmente está faltando um ateu e um pastor para a mesa ficar mais completa e sabermos quais as opiniões deles também referente ao tema desse debate. Mas estamos adorando o debate. Ele manda aqui abraço para o Padre Fábio Paz, que foi pároco na paróquia em Afogados. A Giovânia, ela fala o seguinte, ela mandou 2 mensagens pra gente. Primeiro, ela colocou aqui: sou católica, mas independente da religião, acredito que as desculpas que temos que pedir para alguém, ou perdoar esse alguém, o bem que temos vontade de fazer para quem está em nossa volta, ou ajudar alguém, devem ser feitas no hoje, no agora. Não esperarmos para outra vida, como diz a religião espírita. A Edna não falou muito isso, não, mas tudo bem. Não. Na religião não diz isso, não. E ela também completou aqui, dizendo que foi pura verdade que o padre falou aqui há pouco: devemos fazer o bem de coração, pois Deus tudo vê e sabe. Doutor Roberto, quando a gente entra nesse assunto de morte, a gente, pelo menos pelas mensagens que a gente está recebendo aqui, tem muita ligação entre morte e religião. As pessoas talvez não consigam desassociar por crença pessoal. Fala assim: olha, eu sou católico, mas eu acredito que minha vida não acaba aqui. Por que existe esse caminho único quando você junta a sua personalidade à sua religião? Eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para responder, mas vamos lá. Eu quis, no começo do diálogo, fazer esse link com a filosofia, da morte com a filosofia. E na continuidade desses questionamentos, né, então eu chamo Freud de painho, meus alunos sabem disso, para tornar ele mais familiar da gente, mais íntimo. Então o painho Freud, ele parte desse questionamento sobre a morte para construir a psicanálise. E então eu preferia responder nesses termos, né? A associação de morte com religiosidade ou com a experiência espiritual das pessoas, ela é uma associação quase que natural do pensamento da gente, porque diante do desconhecido a gente cria outras explicações, não é? Outras maneiras de compreender o que a gente desconhece. Mas partindo, né, para uma abordagem científica ou mesmo da psicanálise, né, que não é considerada ciência, mas é tomada como tal, essa incompletude que o padre Fábio comentou agora há pouco, é a incompletude que a psicanálise reconhece também no humano. Esse desejo que nunca se sacia, né, que mal se realiza naquele objeto conquistado, mas imediatamente já é renovado num novo desejo em busca de um novo objeto.
Então, essa incompletude, esse desamparo, como alguns psicanalistas também comentam, ele teria uma origem, né, nessa perspectiva psicanalítica, na certeza, nessa única certeza que você mesmo citou. Somos todos finitos, somos todos mortais. As maneiras de lidar, de administrar, vamos dizer assim, essa certeza e o quanto ela é central, o quanto ela é decisiva, que deu origem a muitas coisas, inclusive se acredita que deu origem a essas perspectivas religiosas, não é? Tem mais mensagem aqui chegando pra gente. O Jacinto Souza, ele fala o seguinte: para saber a vontade de Deus é preciso conhecer a Bíblia, independente de opiniões. As Escrituras revelam a vontade de Deus para o homem. O José, ele fala o seguinte: o Deus é um só, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia, no livro de Deuteronômio, acho que é isso. Deuteronômio, perdão. Nos diz que o Senhor, teu Deus, abomina a quem se dá a estas práticas, adivinhação ou espiritismo. O Deus da Bíblia é outro que não o Pai de Cristo. Ele pergunta aqui, faz essa pergunta pra gente. Padre Fábio, quando a gente fala sobre essa questão, a Edna até levantou aqui, no caso do espiritismo, pensa-se na continuidade. O senhor já definiu pra gente no que o cristianismo ele prega, o catolicismo prega. Existe, de fato, uma definição, então uma aceitação de que existiria pelo menos um céu, um inferno e o purgatório. Me faltou a palavra purgatório. Existe, de fato, isso, uma crença em relação a isso? Essa crença é tão antiga quanto a própria igreja. Nós acreditamos, Everson, que nasce da seguinte forma: céu, inferno, purgatório. Como o catecismo da igreja lembra dos novíssimos do homem, não é? Que são morte e juízo, inferno ou paraíso. Morte e juízo são coisas que acontecem simultaneamente. A morte é o fim de toda a existência terrena deste mundo, né? A gente morre, mas como diz, não é a última palavra, não é a da morte. E no momento da nossa morte, nós acreditamos, segundo a teologia da igreja, que nós nos dirigimos imediatamente à presença do nosso Criador. Nós cremos que quando alguém morre, não se desloca, né? Porque o tempo e o espaço são realidades deste mundo. Nós acreditamos, também baseados na filosofia, que o espírito ele vai imediatamente à presença do Criador. Uma vez que está na presença do Criador, acontece o que nós chamamos de juízo particular. A fundamentação bíblica está no próprio Evangelho, quando Jesus, no alto da cruz, entre os dois ladrões, um zombava e o outro dava a entender que estava arrependido. E quando Jesus fala para ele fala para Jesus o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus responde para ele: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Baseado nisto, Everson, a igreja acredita que no momento da morte nós vamos imediatamente à presença de Deus. E este julgamento já tem um caráter irrevogável. Seremos colocados diante de Deus, de algum modo, talvez a expressão não soe bem, mas fazer uma prestação de contas. Deus nos deu a oportunidade para amar. Se não amamos ou não, o que é que nós produzimos ao longo desta vida? Tem alguns elementos semelhantes à doutrina espírita, mas a essência é diferente, porque nós não acreditamos neste retorno. Tenho excelentes amigos espíritas, Edna, tenho pessoas muito boas, espíritas, evangélicas, inclusive na minha família, que temos visões com peculiaridades diferentes. Mas assim, falando aqui em nome da igreja também, então vamos à presença do Criador. E este julgamento já tem um caráter eterno para nós. Para aqueles que viveram na graça de Deus e sempre buscaram fazer o bem, buscaram amar de verdade, acontece que a pessoa é colocada na presença de Deus. Porque para nós, céu e inferno não são como às vezes se pintam nas figuras, nos filmes. O inferno não é aquele caldeirão de fogo com o diabo com tridente, não é? Com aquele fogo muito quente. Não é isso. O céu e o inferno, na verdade, eles podem começar, ou poderiam começar, já tem indícios a partir até deste mundo. Quem vive na presença de Deus, quem procura amar, quem procura fazer o bem, já tem um antegozo, uma antecipação do céu. Como o contrário, nós acreditamos que também seja verdade. Que inferno seria a ausência de Deus, o vazio, a solidão profunda. Você ter esse desejo de buscar e não ser mais possível, porque
como foi colocado aqui entre as perguntas do painel interativo, o que temos de fazer de bom nos é dado fazer neste mundo. Nós acreditamos assim. Por isso, como Ednar lembrou bem, que nós não devemos levar a vida com brincadeira, porque essa vida foi dada para grandes coisas. Isso. Eu não posso, seria como o católico também dizer, vou fazer um monte de coisa errada, na última hora chamo o padre, me confesso e ganho o céu também. Então vivi o paraíso nesse mundo, ao meu modo, e viverei o paraíso segundo os moldes católicos da Bíblia. Então seria realmente isso uma ilusão. Para a igreja, a questão do purgatório não é um lugar. Como também céu e inferno não são lugares. A gente contempla o firmamento e diz, olha o céu. Mas o céu é muito mais um estado de estar na presença de Deus, o inferno a ausência. O purgatório seria, podemos assim ilustrar, porque na própria Bíblia, Jesus, quando fala dos pecados de blasfêmia contra o Espírito Santo, ele diz assim, há pecados que são perdoáveis nem neste mundo e quando alguém blasfema contra o Espírito, diz que é um pecado grave que não haverá perdão nem nesse mundo nem no outro. É claro que o presente que Deus nos dá é aquilo que nós devemos utilizar para fazer o bem, sem esperar morrer para arrepender-se. Seria também como alguém esperar a morte para mandar rezar uma missa em sufrágio. Eu vou rezar uma missa porque a pessoa não fez o bem e agora vai ganhar o céu. Não é esse o objetivo. É essa ausência temporária, o purgatório seria essa ausência temporária, a fim de que a pessoa possa ser purificada pelo amor de Deus através do desejo profundo de encontrar-se com o seu Criador. E o inferno seria essa ausência eterna, sem retorno algum. No caso do Espiritismo, por alguns filmes que eu vi de cunho espírita, existe também uma crença um tanto quanto parecida em relação ao purgatório. Seria isso, Edna? Seria o vale? Na verdade, assim, ouvintes, é como se fosse o inferno, mas não o inferno de portas fechadas. O inferno em que essas paredes são ilusórias e que a pessoa pode sair dali. A partir do momento que ela se arrepende, o próprio Jesus falou que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, se a pessoa se arrependeu, se ela sinceramente de coração ela quer reparar todo o mal que ela fez, puxa vida, por que não uma chance para ela? Se for para o inferno crido até então, não, ela nunca vai sair, mesmo ela arrependida, ela vai continuar lá, a não ser que os parentes rezem muito por ela sai de lá, vai para o purgatório, enfim. A gente sabe, tudo isso está lá na história da humanidade, né, na antropologia e tudo mais. Mas, na verdade, nós espíritas acreditamos que o inferno eterno, ele não existe. A pessoa pode, no momento em que ela decidir, porque tudo é livre-arbítrio, Deus nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu vontade, inteligência, Ele nos deu os talentos que Jesus chamava de talentos. Nos deu tudo que nós precisamos para resolver todas as nossas pendências e tudo mais. Então, na verdade, eu fico muito feliz de ouvir, por exemplo, o senhor falando assim, essa questão de que o inferno, o céu, são estados de consciência e não lugares onde seres mitológicos com tridentes, rabos, pé de cabra, isso, aquilo, ficam infernizando ainda mais as pessoas que estão lá. A partir do Papa João Paulo II, nós tivemos uma revolução na igreja, né? Na igreja católica, quando ele foi para a televisão e disse que inferno e céu não existem, mas na verdade são estados de consciência. Não existe felicidade, o que existe são momentos felizes, até a criatura entender que ela é um ser perfectível, que ela pode ser perfeita, e a partir do momento da sua perfeição, ela gozar dessa eterna felicidade. Mas para isso são alguns dias, alguns milhões de dias que ela vai precisar lá na frente. Então, na verdade, nós acreditamos assim. E agora, mais recentemente, né, quando o Papa Francisco também fez algumas colocações que corroboram com as ideias espíritas, nós ficamos assim super felizes de ver que a igreja ela está se rendendo a algumas coisas que ela se fechou durante séculos. E que agora, a partir desses emissários de Jesus, que eu acredito que são missionários, eles estão mudando a cabeça das pessoas. Por exemplo, a gente achar que essa questão que o moço aí falou da Bíblia, né, que lá diz que Deus é contrário a adivinhações e tudo mais, é bom que ele estude por que Moisés proibiu o desenvolvimento da mediunidade. Porque as pessoas barganhavam com os espíritos. As pessoas pediam favores, faziam troca, mercantilismo com as entidades espirituais. Você me dá isso que eu te dou aquilo. Você me dá um casamento que eu te dou, uma igreja, eu te dou um tabernáculo, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Então Moisés, ele proibiu. Então é bom a gente não ficar fazendo disso artigo de fé, mas de estudo, de análise,
de reflexão, de meditação e de aprendizado. Na verdade, se você for olhar, Everson, as Bíblias mais antigas, não existe a palavra espiritismo lá. Espiritismo nas Bíblias atuais é interpolação. É enxertia, não é nada de... Porque espiritismo nem existia. O espiritismo existe a partir de 1857, com a divulgação do primeiro livro espírita, que é o Livro dos Espíritos. O que sempre existiu foi espiritualismo, mediunidade, mediunismo. O homem das cavernas, ele viu o cara estendido no chão morto, daqui a pouco o cara se levantava e o corpo continuava deitado. Ele não entendia isso. Como é que ele está levantando e está deitado? Isso está escrito lá nos hieroglifos das cavernas antigas, essa alegoria de um corpo deitado e, de repente, um corpo levantando. Ou seja, a mediunidade, ela sempre houve. Agora, espiritismo, as pessoas confundem um pouco as coisas. Espiritismo, na forma organizada, como religião, ela surge a partir de 1857, com o lançamento do primeiro livro espírita. Olha, tem um assunto bem polêmico, o Avanildo Cerqueira, nosso operador, que ele levantou, que é bem interessante esse assunto, eu queria até mesmo abordar aqui. Dá tempo? Dá tempo. A gente estica um pouquinho hoje. Ele fala o seguinte: qual a opinião dos senhores aqui sobre o caso da americana, da Brittany Maynard, que ela tem uma doença terminal, tem câncer terminal, e ela remarcou o dia da morte dela, que seria amanhã, dia 1º, para o dia daqui a 15 dias. Segundo ela, tem aí questões ainda para resolver na vida. Na sua opinião, doutor Roberto, o que o senhor acha sobre isso, sobre essa questão de você estar numa situação onde você sabe que você vai morrer e você quer antecipar um pouco isso, o famoso suicídio assistido? O tabu, né, daqui no Ocidente que a gente tem a respeito da eutanásia, não é? E tanto dos parentes escolherem, se tiver fora de consciência, de consciência, ou então a própria pessoa. Eu acho que isso é uma questão de fórum íntimo, embora haja também questões legais. Eu só gostaria de fazer uma citação, uma lembrança, não é, de um texto literário do Aldous Huxley, no livro A Ilha. Ele descreve a morte de duas pessoas, duas senhoras já idosas, uma no Ocidente e outra no Oriente. A do Ocidente morre em dúvida, em desespero, em agonia. Né? Era uma pessoa boníssima durante a vida e que a doença, né, era um câncer, e a debilidade até a morte transformou ela numa pessoa rancorosa, numa pessoa, né, morreu com muito sofrimento. Ela, inclusive, não tinha essa bênção da fé. E essa senhora que morre no Oriente, morre ao lado das pessoas que a amavam e que ela amava. Ela morre numa sociedade, numa cultura que integra a vida e a morte e assim, todas essas questões associadas. Então ela tem uma partida tranquila, mesmo se abstraindo essas questões relativas à continuidade, né? Os dois religiosos estavam falando e eu aqui rindo para dentro, né? Rindo só comigo, lembrando de eu gosto muito de literatura, vocês já notaram, uma outra passagem, né, dessa feita do Humberto Eco, na Ilha do Dia Anterior, em que ele descreve para mim a melhor descrição de como o diabo castiga os seus, né, os réprobos, né, os pecadores. Ele castiga os deixando esperando. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que o nosso debate, apesar de ter o título, né, de medo de morrer, a gente conversou mais sobre os motivos para não ter medo de morrer. E de todas as maneiras, né, que a cultura cria, que a sociedade cria para lidar com essa finitude humana, a gente tem tanto a afirmação descarada, então há representações das artes plásticas, né, como na obra de Francis Bacon, do H.R. Giger, e também no cinema, né, a obra de Tim Burton brinca muito com essa questão da morte, com o tema da morte. Então ou você afirma e de certa forma domestica, ou você nega. Você pratica esporte radical, você anda de moto, você abusa de drogas que são, né, letais, de uma forma a realimentar a onipotência e dessa maneira como se fosse driblar, né, essa realidade última da gente. É verdade. Padre, em relação a essa questão do suicídio assistido, a igreja é realmente totalmente contra esse tipo de comportamento, de ideia, né, de eutanásia também, suicídio assistido, como queremos chamar,
Primeiro porque Deus é o autor da vida. Nós acreditamos que Deus dá, Deus tira na hora que Ele acha que deve, como diz o livro de Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio tem um limite. Não é? Ele está abaixo da lei de Deus. Não é? Não matar é um mandamento que é importante que nós não esqueçamos. Eu não posso matar nem a minha vida, nem a vida de outro. Uma outra coisa importante também é que ninguém é obrigado a recorrer a métodos que venham prolongar o sofrimento. Não é? Existem pessoas que estão vivendo a partir de aparelhos e apenas prolongando o sofrimento sem nenhuma perspectiva de melhora. E às vezes o prognóstico é dos piores. Então ninguém é obrigado também a recorrer a esse tipo de método, mas deve com serenidade aceitar o sofrimento, buscando aquilo que for possível e suportar até enquanto Deus, nós acreditamos, né, na nossa visão cristã, até enquanto Deus permitir que a vida dele perdure nesse mundo. Então a nossa visão realmente é contra o suicídio assistido. Edna. Olha, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma citação dos Espíritos sobre o mal e o remédio. É que nós, pela nossa questão ainda de descrença em Deus e muita coisa, acreditamos que a doença é como se ela fosse um castigo. Na verdade, para muitas pessoas, a doença ela é o remédio. Na verdade, ela é a cura para aquela pessoa que precisa daquela doença até para acordar para si mesmo, para a sua realidade, para olhar um pouquinho para dentro de si mesma. Eu, particularmente, acredito que nós devemos rezar muito para ela desistir dessa coisa. Porque, para nós espíritas, o suicídio é uma decepção, é uma ilusão, porque como acreditamos na continuidade da vida, essa criatura vai chegar do outro lado exatamente doente, cancerosa, do mesmo jeito. Ela não vai ficar boa, ela não vai solucionar os problemas dela morrendo. A morte é continuidade da vida, é uma outra etapa. O que a gente tem lido na literatura espírita a esse respeito? A criatura chega do outro lado, profundamente perturbada por conta do processo que ela vivenciou antes do seu desencarne. Isso não vai dizer que ela vai se libertar imediatamente, ela vai sentir um alívio imediato em função da morte. Não, ela vai continuar sentindo, inclusive, os pesares. E o suicídio, ele tem uma outra questão, ele junge a alma ao corpo físico. Então, ela pode sentir as dores da morte, ela pode sentir os problemas do sepultamento, ela pode sentir, inclusive, os problemas da putrefação do seu corpo físico. Por isso que a gente sempre alerta para essa questão do suicídio. Somos puramente da mesma opinião da Igreja Católica, de que o suicídio ele é contrário à vida. Quem garante que no último momento ela não possa ter a cura da sua doença? Cadê a fé? Cadê, digamos assim, a crença que existe uma força superior que está olhando para todo mundo, que tem um amor imenso? Deus é amor. Então, ele tem esse amor por nós. Se ele permite que nós passemos por alguns perrengues na vida, é para a gente aprender mesmo. A vida não continua, eu vou ter outras chances. Não significa dizer, voltando àquele outra vez, que a gente vai ter que fazer tudo que a gente quiser, porque a gente sabe que vai ter outras chances. Não desse jeito. Não de forma irresponsável, mas de saber que aquilo que não deu tempo, que eu não consegui fazer, Deus vai me dar uma outra chance. Então, nós vamos rezar muito para que essa moça desista, porque ela vai fazer sofrer muitas pessoas. E o pior, se ela ficar aparecendo para todo mundo depois, olha, eu não morri coisa nenhuma, eu estou aqui sentindo coisas aqui do outro lado, né? Ainda tem mais essa. É verdade. Eu queria agradecer novamente. Edna, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigada. É sempre uma oportunidade grande. Avisando que no sábado que vem, lá na Federação, nós vamos ter das 9 às 10 a presença do Richard Simonetti. Ele é um escritor espírita, tem muitos livros bacanas, inclusive Quem Tem Medo da Morte, Quem Tem Medo de Espíritos, são livros da autoria dele. E ele vai fazer um pinga-fogo lá na Federação. Quem quiser fazer perguntas, está convidado. Nossos irmãos católicos, evangélicos, todo mundo, ateus, todos estão convidados para participar. Doutor Roberto, muito obrigado também. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado pelo convite e até a próxima vez. Doutor Fábio, muito obrigado. Doutor Fábio não, Padre Fábio, perdão. Muito obrigado também. Ô Everson, eu Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade e vamos... É um tema que não se esgota nunca. O tempo é pouco, né? O tempo é pouco, mas esperamos que os ouvintes se aproximem mais de Deus, percam um pouco o medo da morte e, na incerteza do futuro, vivam hoje, façam o bem, amem muito e o restante deixe por conta de Deus. Havia uma despedida em Portugal, né, no século XVI, se eu não me engano, que se não nos encontrarmos mais, uma boa morte para todos.
E lembrando que se você quiser ouvir essa conversa novamente, ela vai estar disponível dentro de um instante no nosso site, que é o www.radiojcnews.com.br.